Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora nós vamos ver o tema da nossa aula. Aula de número 24, objeto de conhecimento, problemas envolvendo operações com números naturais, detalhamento, múltiplos, mínimo, múltiplo comum. Então, vamos para a nossa aula. Antes da gente entender e aplicar o que é o mínimo múltiplo comum, vamos assistir um vídeo onde a gente vai ver uma situação para poder aplicar esse conteúdo. Na cidade de Botocoró, onde cada detalhe importa, há uma equipe dedicada que trabalha incansavelmente para garantir que tudo funcione perfeitamente. Conheça Luísa, uma líder destemida que encabeça uma equipe na vanguarda do saneamento básico. Seu trabalho? Garantir que o esgoto seja coletado de maneira eficiente e segura. Ontem, Luísa e sua equipe enfrentaram mais um desafio, instalando canos de 2 metros, um ao lado do outro, ao longo de uma rua movimentada. Com determinação e precisão, eles completaram a tarefa. Mas, agora, a pergunta que intriga a todos. Quanto mede o comprimento total dessa tubulação essencial? Então, nós já podemos ver que o mínimo múltiplo comum é um conteúdo que a gente pode aplicar no dia a dia, né? Então, vamos trazer a pergunta aqui para a nossa cartela. Olha só, lá no nosso exemplo, a gente viu que o número de tubos instalados tinha uma certa medida de comprimento, né? Quando a gente tem 0 tubos instalados, obviamente a gente tem o quê? Uma quantidade de 0 metros. Se a gente tem 1 tubo instalado, a gente tem 2 metros. Ok? E se a gente tem 2 tubos instalados, a gente tem 4 metros. E vejam que essa regularidade continua. Olha só, quando o número de tubos é igual a 3, a medida do comprimento vai para 6 metros. E assim sucessivamente. Vejam que lá, na última coluna, quando a gente tem 8 tubos instalados, a medida do comprimento vai ser 16. E o que a gente pode perceber aqui? A gente pode ver que tem uma regularidade. O número de tubos ele vai crescendo de 1 em 1 nessa tabela, né? 0, 1, 2, 3 até o 8. E a medida do comprimento, ela também tem uma regularidade. Vai de 0, 2, 4, 6, 8 até o 16. Então, o que a gente pode observar aí nessas regularidades? Observem que aqui na coluna de baixo, perdão, na linha de baixo, a gente só tem números pares. Então, o que isso aqui já quer dizer para a gente? Vamos responder agora outras perguntas. Temos aqui novamente a nossa tabela, que diz o seguinte: o número 17 pode aparecer na segunda linha do quadro e o número 21. Por quê? Então, vemos aqui, a gente já analisou que na segunda linha só temos números pares. E aí a gente quer saber se o número 17 e o 21, que são ímpares, vão poder aparecer. Pela lógica, não vai poder aparecer. Por quê? Na primeira linha, qual seria o próximo número? Seria o 9, não é? Que vem após o 8. E aí nós não teríamos o número par aqui na segunda linha. Por quê? Para seguir a ordem, aqui na segunda linha, após o 16, viria quem? Viria o 18. Ou seja, a gente não vai passar pelo número 17. O mesmo vai acontecer também com o quê? Com o número 21. A gente não vai ter o número 21, porque os números que estão aqui abaixo, na segunda linha, todos eles são pares e o 21 não vai fazer parte. Então, como que a gente pode entender aí onde que a gente vai encontrar o múltiplo de um número?
Olha só, os múltiplos de um número, eles são todos os valores ou resultados possíveis de uma multiplicação desse número por cada um dos números naturais. Então, a gente tem aqui a lista dos números naturais, começando pelo 0, passando pelo 1, 2, 3 até o 11, e ele segue aqui indefinidamente. No nosso primeiro exemplo, a gente vai encontrar os múltiplos de 3. E para fazer isso, para a gente descobrir quais são os múltiplos de 3, a gente vai multiplicar o 3 por cada um desses números naturais. Primeiro, a gente vai multiplicar o 3 por 0. 3 vezes 0 é 0. Depois, a gente multiplica o 3 por 1. 3 vezes 1 é 3. Depois, a gente multiplica o 3 por 2. 3 vezes 2 é 6. Depois, a gente multiplica o 3 por 3. 3 vezes 3 é 9. E assim sucessivamente. Multiplicamos o 3 por 5. Depois o 3 por 6. E aqui a gente consegue obter os múltiplos de 3, que são quem? O 0, o 3, o 6, o 9, o 12, o 15, o 18 e assim sucessivamente. Então, para a gente ter os múltiplos de 3, ele sempre vai ser o 3 multiplicado por algum valor. E se a gente quiser uma lista dos números que são múltiplos de 3, ao invés da gente realizar todas essas multiplicações, a gente pode fazer o quê? Contar de 3 em 3, né? Começando com 0. 0 mais 3, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. E 15 mais 3, 18. E assim sucessivamente. Então, assim, a gente consegue obter os múltiplos de 3 e de qualquer outro número. Olha aqui, nós temos novamente a lista dos múltiplos de 3, que são 0, 3, 6 e assim sucessivamente de 3 em 3, e eles continuam aí indefinidamente. Então, para determinar o conjunto dos múltiplos, a gente já viu que a gente pega esse número e multiplica por todos os números naturais, e aqui a gente está começando com o 0. Agora, a gente vai escrever os primeiros múltiplos de 6. Como que a gente faz para escrever esses números? A gente vai multiplicar o 6 por todos esses valores aqui que estão na primeira linha dessa tabela. Vamos multiplicar 6 por 0, que vai dar quanto? 0. 6 por 1, 6 vezes 1 é 6. 6 por 2, 6 vezes 2, ou 2 vezes 6, é 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. E 6 vezes 6, 36. Então, aqui nós temos a lista dos primeiros múltiplos de 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30 e 36. Se você observar, a gente também pode ir contando de 6 em 6, né? 0 mais 6, 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 6, 24. E assim sucessivamente. Então, a gente tem essas duas maneiras para a gente descobrir os múltiplos de um número. Vamos ver outro exemplo. Aqui a gente tem que escrever os 7 primeiros múltiplos de 8. Então, a gente vai pegar aqui os valores de 0 a 6 e multiplicar por 8. O primeiro vai ser o 0. 0 vezes 8, 0. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 8. Ah, professora, eu não lembro quanto é 3 vezes 8. Existe uma forma mais fácil da gente fazer isso? Existe. Eu vou pegar o 16 e somar 8. 16 mais 8 vai ser quanto? 24. 4 vezes 8. Também não lembro. Então, o que a gente faz? Pega o 24 e soma com 8. 24 mais 8 dá quanto? 32. E 5 vezes 8?
40. 6 vezes 8, 48. E aqui nós temos os 7 primeiros múltiplos do 8. 0, 8, 16, 24, 32, 40 e 48. Que a gente também pode ir contando de 8 em 8. 0 mais 8, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. 24 mais 8, 32. E assim sucessivamente. Então aqui a gente já viu vários exemplos de como calcular os múltiplos de 3, os múltiplos de 6 e agora os múltiplos de 8. Como saber se um número é múltiplo de outro? Então, para responder essa pergunta, o que a gente precisa saber? A gente vai precisar efetuar uma divisão entre eles. Essa é uma das maneiras que a gente vai fazer. A primeira pergunta é: 36 é múltiplo de 3? Eu não sei. Como é que eu vou saber se o 36 vai ser um múltiplo de 3? Aqui a gente vai precisar realizar a divisão de 36 por 3. Então, dividindo aqui, 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 3, 3. Para 3 não falta nada, 0. Então, agora a gente divide o 6. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 3, 6. Para 6 não falta nada. Então, nós temos uma divisão exata. 36 dividido por 3 é igual a 12 e deixa resto 0 essa divisão. Então, ok. O 36, sim, é um múltiplo de 3. É múltiplo de 3. Qual seria a outra maneira? A gente contar de 3 em 3. Lembram que a gente fez a lista dos múltiplos de 3? Quem são? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. E a gente vai somando 3. 24, 27, 30, 33, 36. Olha aí, chegamos no múltiplo 36, que é múltiplo de 3, e os múltiplos de 3 continuam. Só que vejam que a gente iria demorar muito tempo para chegar até aqui. Imagina se fosse um número maior, para a gente saber se é múltiplo de 3 ou não. Até a gente contar todos os múltiplos ia demorar muito. Então, a gente usa essa estratégia aqui, de realizar a divisão. Se a divisão for exata, então sim, o valor vai ser múltiplo do número que a gente está dividindo. Vamos ver outro exemplo. 50 é múltiplo de 3? Vamos descobrir. A gente pode ir contando de 3 em 3 até chegar ao 50 ou não, né? Porque se ele não for múltiplo, o 50 não vai fazer parte da lista. Então, agora nós vamos dividir 50 por 3. Primeiro, nós dividimos o 5. 5 dividido por 3, 1. 1 vezes 3, 3. Para 5, faltam 2. Então, agora a gente puxa o 0 aqui. 20 dividido por 3 é 6. 6 vezes 3, 18. Para 20, faltam 2. Só que o 2 não dá mais para dividir por 3 e a gente não tem mais número para dividir, para descer lá, que nós só tínhamos o 5 e o 0. Então, olha só o que acontece aqui nessa divisão. Quando a gente divide 50 por 3, o resultado é 16, mas a gente tem um resto igual a 2. Então, o que acontece? Isso significa que o 50, ele não é múltiplo de 3. Se a gente for pegar os múltiplos de 3, ó, a partir lá do 36, continuando, nós vamos ter 36 mais 3, 39, mais 3, 42, mais 3, 45, mais 3, 48, mais 3, 51, mais 3, 54. Então, veja, passou aqui do 48 para o
51. Então, realmente, o 50, ele não é múltiplo de 3. Mas vejam que se a gente começasse a contar os múltiplos lá do 0, a gente ia demorar muito tempo até chegar aqui no 48 e 51, para a gente verificar que o 50 não é múltiplo de 3. Então, para isso, o melhor caminho é a gente fazer aqui a divisão e repetindo. Se a divisão for exata, o valor é múltiplo de 3. Mas se a divisão deixar resto, como aconteceu com essa aqui, então o valor não vai ser múltiplo. Nesse caso, o 50 não é múltiplo de 3. Então, não. Não é múltiplo de 3. Ok? E agora a gente tem aqui a sigla do mínimo múltiplo comum, que é conhecida como MMC. Esse é um nome bem grande, né? Então a gente diminui aqui chamando ele de MMC. A gente vai utilizar bastante o MMC em vários conteúdos de matemática. Então, o que é esse menor múltiplo comum? Quando ele é diferente de 0, de 2 ou mais números, ele é o menor múltiplo. Como assim? Vamos identificar cada uma dessas palavras. Mínimo significa menor. Múltiplo, a gente acabou de aprender o que é múltiplo. A gente aprendeu os múltiplos de 3, os múltiplos de 6, os múltiplos de 8, mas aí a gente já consegue ter uma ideia também do que são os múltiplos dos outros números. E o que significa a palavra comum nesse caso aqui? Comum significa que pertence a 2 ou mais números. Então, olhem só. A gente viu lá que o 36, ele é múltiplo de 3, né? E o que a gente viu também? Que o 36 também é múltiplo de quem? Do 6. Então, ele é o quê? Ele é comum. Ele é comum ao 3 e ao 6. Ele é o mínimo múltiplo comum aos dois? Não, ele não é um mínimo. A gente vai já descobrir como que a gente calcula o mínimo. Mas ele é comum. Então, só para vocês entenderem o que é o comum aqui na sigla do MMC, que vai significar que ele vai pertencer tanto a um quanto a outro valor. Qual é o menor múltiplo comum não nulo de 2 e 6? Então, para saber qual é o menor múltiplo comum, ou seja, qual é o MC entre 2 e 6, o que a gente precisa fazer primeiro para identificar? A gente vai ver quais são os múltiplos de 2. Então, quem são os múltiplos de 2, começando pelo 0? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e assim sucessivamente. Observem que aqui a gente está contando de 2 em 2, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Isso a gente sabe fazer, né? Uma contagem bem simples. E agora a gente tem aqui os múltiplos do 6, a partir do 0, que são 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 e eles continuam. E vejam que aqui a gente está contando de 6 em 6. E aí vamos voltar para a pergunta. Qual é o MMC não nulo de 2 e 6? Quando a gente tem essa palavra aqui, ó, não nulo, o nulo, ele é quem? É o 0. O 0, ele é múltiplo do 2 e do 6. Ou seja, ele é comum ao 2 e o 6. Ele é um múltiplo comum ao 2 e o 6. Só que eu não quero esse aqui. Eu não quero o múltiplo que seja nulo. Então, esse aqui não vai contar para ser o MMC.
Daqui a pouco a gente vai ver por que ele não conta para ser o MMC quando a gente for precisar. Então, qual é o próximo valor que é menor e que é comum aos múltiplos tanto do 2 quanto do 6? Qual é o primeiro múltiplo do 2? É o 2, mas ele é múltiplo de 6? Ele não está aqui, então não é. Qual é o próximo múltiplo do 2? Vai ser o 4. Ele é múltiplo de 6? Ele está aqui? Não. Então, ele ainda não é o MMC. Qual é o próximo múltiplo de 2? É o 6. Ele é múltiplo de 6? É, ele está aqui. Ele é o menor múltiplo não nulo entre os dois? Sim. Então, o 6, ele é o MMC entre 2 e 6. E a gente escreve assim, ó. O MMC de 2 e 6 é quem? É o 6. Por quê? Porque ele é o menor múltiplo comum não nulo de 2 e 6. Aqui, se a gente observar, a gente tem outro múltiplo que é comum, que é o 18, ó. O 18, ele é múltiplo comum. Ele é múltiplo do 2 e ele é múltiplo do 6. Ele é comum aqui tanto ao 2 quanto ao 6. Mas ele não é o menor. O menor é justamente quem? É o 6. Então, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 6 é o 6. Então, esse é o MMC de 2 e 6. Vamos ver outro exemplo. Agora a gente quer saber qual é o menor múltiplo comum não nulo, novamente, de 6 e 8. Então, a gente quer saber qual é o MMC de 6 e 8. O 0 é comum, mas ele vai servir? Não, porque a gente quer o mínimo múltiplo comum que não seja nulo. O 6 é múltiplo do 8? Não. O 12 é múltiplo aqui do 8? Não. O 18 é múltiplo do 8? Não. O 24 é múltiplo do 8? Sim. Então, encontramos aqui, ó, o menor múltiplo comum entre eles dois, que é quem? É o 24. Existe outro múltiplo comum entre eles? Existe, ó. Aqui o 48. Mas ele é o menor múltiplo comum entre eles? Não. O menor múltiplo comum vai ser o 24. Então, o MMC de 6 e 8 é o 24. Agora vamos ver um exemplo. Emerson sempre corta o cabelo de 20 em 20 dias e Paulo de 25 em 25 dias. Certo dia coincidiu de ambos cortarem o cabelo. Depois de quantos dias essa coincidência ocorrerá novamente? Mas aí, professor, o que isso tem a ver com MMC? O que cortar o cabelo tem a ver com MMC? Bom, nesse caso aqui, o que a gente tem? A regularidade. O Emerson corta o cabelo de 20 em 20 dias e o Paulo de 25 em 25 dias. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai listar os múltiplos de quem? Os múltiplos do 20 e os múltiplos de 25. Os múltiplos do 20 é a gente multiplicar o 20 por 0, por 1, por 2, por 3, assim sucessivamente, ou contar de 20 em 20, né? Que vai ser 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 e assim sucessivamente. E os múltiplos de 25? Mesma coisa, contar de 25 em 25 ou multiplicar o 25 por 0, 1, 2, 3, assim sucessivamente. Então, vamos ter 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150 e assim por diante. E agora, a gente vai observar qual é o MMC entre 20 e 25. Então, vamos pegar aqui o MMC entre 20 e 25, que vai ser quem? Vai ser aquele valor comum entre os dois, vai ser o menor valor não nulo entre os dois. O 0 vai contar?
Não. Então vamos procurar. Vai ser o 20? Não, porque o 20 não é múltiplo de 25. Vai ser o 40? Também não. Vai ser o 60? Também não. Vai ser o 80? Não. Vai ser quem? O 100. Ó, o 100 é tanto múltiplo de 20 quanto múltiplo de 25. Então, MMC entre 20 e 25 é igual a 100. E o que isso significa para a nossa situação ilustrada lá? Bom, depois de 100 dias vai coincidir... Depois de 100 dias não, né? Depois de 100 dias vai coincidir do Emerson e do Paulo cortarem o cabelo no mesmo dia, ok? E agora a gente viu o cálculo de MMC para números menores, não é? A gente calculou MMC entre 2 e 6, entre 6 e 8, agora um pouquinho maior entre 20 e 25. E quando a gente tem números maiores, o que a gente faz para calcular um MMC? Bom, como a tecnologia sempre vem para ajudar, a gente tem alguns sites, alguns aplicativos, algumas ferramentas que ajudam a gente a obter o MMC quando a gente precisa calcular números maiores. Vamos ver. Olha só, a gente vai calcular agora o MMC entre 75 e 95 e entre 274 e 125. Vamos ver na nossa calculadora quanto que vai ser o MMC entre esses valores. Vejam aqui comigo, primeiro número 75, segundo 95. Olha aí, 1.425 é o MMC entre esses dois valores. Vejam que é um valor bem grande. Agora vamos para o próximo, 274 e 125. Quanto é o MMC entre esses dois valores? Olha só, 34.250. Então vejam, é um valor muito grande. Já pensou se a gente fosse contar todos os múltiplos de cada um desses números até chegar no 34.250, a gente ia levar bastante tempo, não é verdade? Então, o que acontece? A gente tem essa ferramenta aí que pode ajudar a gente a calcular o mínimo múltiplo comum. E uma coisa aqui no nosso conteúdo de MMC, o que a gente pode observar? Quando a gente lê mínimo múltiplo comum, mínimo a gente já viu que é menor. Às vezes a gente até se confunde achando que é o menor valor que a gente vai achar ali. Na verdade, ele é o menor valor, mas ele é um valor geralmente alto. Só que ele é o quê? Ele é o menor de todos os múltiplos. A gente sabe que o conjunto dos múltiplos ele é infinito. Então, quanto mais perto do infinito, o número é maior, não é verdade? Então, o que a gente usa? A gente usa o mínimo múltiplo. Então, cuidado aí para não se confundir. Quando a gente fala que o MMC é mínimo, esse número ele nem sempre vai ser um número tão pequeno. Ele vai ser um número menor de um conjunto de números que são maiores do que ele, tá certo? Então, essa foi a nossa aula sobre mínimo múltiplo comum.